Olá, cursistas! Eu sou Carla Bulhões e, junto a Júlia Honório, nós iremos apresentar o princípio da representação. Nós temos por objetivos compreender o que da aprendizagem, possibilitar a participação dos estudantes na apresentação e exploração do conteúdo, além de entender a importância desse princípio no processo de ensino e aprendizagem. Para o momento de reflexão, nós propomos as seguintes indagações. Quando planejamos, em que ou em quem pensamos? O conteúdo está sendo apresentado de diversas formas? Se possível, reflita e registre suas respostas. Na imagem, nós vemos alguns estudantes ao redor da mesa, com algum conteúdo a ser trabalhado em um ambiente acadêmico ou escolar, onde um desses estudantes está em uma cadeira de rodas. Abaixo, na outra imagem, nós vemos um estudante sentado, com um livro aberto apoiado em sua mochila e ao seu lado alguns dispositivos eletrônicos, como celular, tablet ou notebook. Para complementarmos essa reflexão, pensemos como Aristóteles. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Quando planejamos um dado conteúdo, um conceito, é necessário levar em consideração o conhecimento prévio dos estudantes, sua cultura e sua percepção. Dessa forma, a aprendizagem será mais significativa. Na imagem, nós vemos um homem de meia idade, onde ao seu redor existe uma áurea luminosa com recursos que são utilizados para a aprendizagem, como bloco de notas, cadernos, anotações e algumas lâmpadas que sinalizam ideias. O princípio da representação. O princípio da representação refere-se ao que da aprendizagem. São as redes de reconhecimento, os conceitos a serem apresentados, o que aprendemos e o que reconhecemos. Para Góes e Costa, 2022, existem diversas formas de apresentar um dado conteúdo, através das linguagens que pode ser a visual, a oral, a escrita ou a sensorial, para facilitar o processo da aprendizagem por meio da compreensão, da linguagem e da percepção, tendo como objetivo central construir ou reconstruir conhecimentos. A imagem ao lado apresenta a localização das redes de aprendizagem, onde na tonalidade azul nós temos as redes estratégicas, o como, na tonalidade verde nós temos as redes afetivas, porquê, e no tom roxo nós temos as redes de reconhecimento, o que é o nosso principal foco. Conexões. A palavra conexões está em caixa alta e ao seu redor nós temos várias imagens que sinalizam as diversas formas de um conteúdo ser apresentado. A primeira imagem, acima, no canto esquerdo, representa alguns estudantes tendo acesso ao conteúdo de diversas formas, pela escrita, pela manipulação, pelo visual através de vídeos ou imagens. A segunda imagem, mais uma vez, é a retomada da localização das redes de aprendizagem do nosso cérebro, com foco nas redes de reconhecimento, que é o que da aprendizagem. A imagem ao lado, com o cérebro luminoso, representa a neurociência, que é um carro-chefe do desenho universal para a aprendizagem. E abaixo nós temos os teóricos, na pessoa de Vygotsky, representando a sua imagem, bem como a teoria de Gardner através das múltiplas inteligências. Conexões. Ainda nessa parte, nós determinamos uma linha mais detalhada para a compreensão. Nós temos alguns quadros, em cada quadro nós temos um trabalho mais específico. O DUA. O DUA, ele preconiza que não existe uma única forma de aprender, nem pensar ou agir. Para isso, ele prevê um currículo acessível, ajustável e flexível, no lugar de um currículo rígido, onde todos aprendam da mesma forma. Neurociência. A neurociência, ela coaduna bem com o desenho universal para a aprendizagem, pois ela delimita as áreas do nosso cérebro que são utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. No caso das redes de reconhecimento, o QI da aprendizagem, a região é o córtex cerebral, responsável pela percepção, imaginação, pensamento, juízo, decisão, cognição, consciência, linguagem e outros. Vygotsky. Mais uma vez, nós propomos a teoria de Vygotsky para coadunar com o DUA, visto que ele trabalha numa perspectiva histórico-cultural, ou seja, o indivíduo é fruto das relações com o mundo, com as pessoas, com o outro. E Gardner é um teórico que nós propomos também para juntar com o DUA, que é o Desenho Universal para a Aprendizagem, pois ele reconhece que cada estudante
possui múltiplas inteligências. Nessa figura abaixo, que está o quadro de Gardner, nós podemos ver quais são os tipos das múltiplas inteligências, podendo ser corporal sinestésica, podendo ser lógico-matemática, linguística, espacial, musical, interpessoal, intrapessoal ou ainda naturalista. Redes de reconhecimento. Para compreendermos de uma forma ainda melhor, é necessário entender que para o Duan não existe um cérebro padrão. Cada estudante tem caminhos e tempos distintos para aprender. Por isso, é necessário prever um currículo onde se leve em consideração as especificidades dos estudantes, bem como suas potencialidades. Se bem percebermos na imagem, a área roxa, que são as redes de reconhecimento OK, delimita uma área maior do cérebro, ou seja, um foco ainda maior para a aprendizagem. O cérebro e sua rota de aprendizagem. Nós já sabemos que cada cérebro é diferente. Para isso, como acontece então o processo de ensino-aprendizagem? O cérebro vai receber informações por meio de vários estímulos, vão ocorrer novas conexões e, por fim, vai haver uma reescrita que proporciona uma aprendizagem mais significativa. Na imagem, nós vemos uma estudante de forma ao seu rosto aparecer parcialmente e acima o cérebro com várias cores distintas, sinalizando que cada cérebro é diferente. Ao redor ainda da estudante, nós vemos vários ícones que sinalizam recursos para a aprendizagem. Então, quais seriam as diferentes maneiras de apresentar um dado conteúdo? Se vocês perceberem, a imagem sinaliza um homem em pé com as mãos esticadas e à sua frente um livro aberto. Esse livro, ele transcreve algum texto, alguma informação. Dessa informação, várias possíveis formas de apresentá-la, como um áudio, como um vídeo, uma imagem, como uma discussão, um diálogo, a escuta ativa dos estudantes, por meio do próprio texto escrito ou ainda por representações visuais, como desenhos, gráficos ou tabelas. Carla, mas você explicou tudo isso. E qual seria a prática? Para que a gente possa compreender a teoria e estendê-la na prática, é necessário trazer um exemplo. Como exemplo, nós trouxemos a temática, o conteúdo, redes sociais, a qual é um conteúdo bem conhecido pelos estudantes hoje na sociedade. Nós vemos várias imagens. A primeira representa que o conteúdo pode ser ofertado ou apresentado através de mapas, de palavras conceituais, de imagens, entre outros. A segunda imagem representa um texto escrito, algo impresso, que pode ser em forma resumida para atender aqueles estudantes com alguns transtornos. Pode utilizar também algumas letras mais ampliadas ou alguns recursos como grafar as principais partes, para assim atender estudantes que tenham dificuldade no foco. Outra possível solução também, ou forma de apresentação, seria a audiodescrição desse texto, que contemplaria os estudantes com deficiência visual. Outra forma seria abordar com a própria rede social ou alguns ícones que estão relacionados a essa rede social. Outra forma também é trabalhar como uma aula expositiva, onde o educador iria expor através de slides, imagens ou até mesmo vídeos. Mas não se esqueça, esses vídeos devem ser sempre legendados ou utilizar a própria Libras para atender estudantes com deficiência auditiva. Outra imagem representa o trabalho por meio do podcast. Ele pode ser gravado, ele pode ser ao vivo e pode também utilizar outros recursos, como uma entrevista, que é mais simples, ou um diálogo entre os estudantes. A outra imagem sinaliza um quadro cheio de reportagens, recortes de revistas, a qual o tema são as redes sociais. Por fim, outra estratégia seria utilizar objetos manipuláveis. Para exemplificar, nós trouxemos a própria câmera de fotografias ou ainda recursos tecnológicos como o celular, o notebook e o tablet. E, para além disso, poderia também ser ofertada uma imagem com alguns famosos que circulam nas redes sociais, despertando assim o interesse dos estudantes em saber por que existe essa foto ou qual seria a relação com as redes sociais. Para assim ter um trabalho interdisciplinar, poderia se levar para o componente curricular da matemática, onde o professor, o educador, poderia trabalhar a questão de recursos financeiros que são utilizados para manter redes sociais, bem como
o que cada pessoa famosa ganharia movimentando essa rede social, através da exposição de vídeos, de imagens, de cookies. Certo, Carla? Continuando ainda com o componente curricular da matemática, nós colocamos como possível exemplo o conceito da subtração. Nós sabemos que a subtração não é só uma conta, ela pode ser sinalizada de diversas formas, apresentada através de símbolos, ou seja, a expressão numérica, os próprios números, onde nós poderíamos trabalhar a expressão 12 menos 5 igual a 7. Nós poderíamos também trabalhar em forma visual, levando o estudante a colocar no quadro alguns círculos que representassem a quantidade 12, ao ponto que o professor vai dar o comando ou estímulo dizendo que 5 precisam ser retiradas. E aí, para ser retirados, os estudantes poderiam utilizar um X nas bolinhas, ou seja, colocar um X em 5 bolinhas. Ao final, o estudante poderia ele mesmo contabilizar quantas bolinhas ficaram de forma uniforme sem o X. Outra opção seria contar uma história, usar uma narrativa ou até mesmo uma problematização. Por exemplo, Maria tinha 12 balas, deu 5 ao seu irmão. Com quantas Maria ficou? O estudante vai calcular e vai responder com 7. Ou ainda, de forma manipulável. Como exemplo, nós poderíamos utilizar um material dourado, que é algo concreto que os estudantes têm contato e podem manipular. A função do educador. Nós somos mediadores. Entre os estudantes, nós precisamos mediar esse processo de ensino e aprendizagem. Vocês podem verificar que nas imagens, nós temos várias configurações de grupos. Os estudantes podem se dividir em grupos maiores, grupos menores, em duplas, em trios, em quartetos, ou ainda fazer o trabalho de forma individual. Nós também precisamos deixar que os estudantes expressem da maneira que compreendem o conteúdo, ou seja, reconhecer esse conhecimento prévio e valorizar a resposta do estudante. Outra possível forma de trabalhar mediando esse processo de ensino-aprendizagem seria estimular o trabalho interdisciplinar, a pesquisa entre os estudantes ou ainda estabelecer que eles devem entrar em contato com a comunidade escolar ou através do trabalho colaborativo, que é um ponto forte do Desenho Universal para a Aprendizagem. Professor, educador, mediador, trace metas, trace objetivos, e assim o processo será mais significativo. Então, vem a pergunta: por que proporcionar múltiplos meios de representação, múltiplos modos de representação? Porque irá favorecer a participação ativa dos estudantes, fazendo levantamentos gerais sobre o conteúdo abordado, para maximizar o comprometimento e o retorno dos estudantes de forma mais significativa e para provocar uma relação de proximidade entre a cultura, os valores e os conhecimentos prévios dos estudantes. De forma resumida, o princípio da representação visa honrar e valorizar a oferta de diferentes maneiras de percepção e significado das informações, considerar perspectivas e formas de conhecimento e suas representações, valorizar pessoas, suas culturas, suas identidades, sejam individuais ou coletivas. Visa também a utilização das múltiplas representações e perspectivas que vão ajudar os estudantes a fazer novas conexões. Fornecer opções de representação é sempre essencial, já que não existe um meio de representação que seja ideal para todos os estudantes. O princípio da representação também apresenta algumas diretrizes, são elas: diretriz 1, percepção; diretriz 2, linguagem e símbolos; e diretriz 3, compreender e entender, onde nós vamos ver nas próximas videoaulas cada uma delas de forma mais detalhada. E chegamos na síntese e avaliação. Educador, ao elaborar suas aulas, estabeleça o conteúdo, trace metas e pense de que forma este conteúdo pode ser apresentado. Identifique a relação entre o conteúdo apresentado e a cultura do estudante e deixe que eles sintam-se livres para falar o que compreendem sobre dado conteúdo. A avaliação, assim como as diversas formas de apresentar um conteúdo, pode ser variada. Então, você, mediador, pode aplicar a avaliação por meio da participação ativa do estudante, pela sua interação ou autonomia, bem como estabelecer a criação de um portfólio por meio dos estudantes.
Use as diferentes formas de avaliar. Mesmo que tenha dificuldade, não desista. O processo, no final, vai valer a pena. Estimule-os sempre e seu trabalho se tornará um diferencial na vida deles. Eu costumo ter um pensamento. Eu posso até esquecer os meus estudantes, mas eles jamais se esquecerão. Então, para isso, crie momentos de prazer e de conhecimento. Torne a aprendizagem significativa. Essa abordagem não é uma disputa, é uma possibilidade de acolher a todos, de enxergar os invisíveis e os silenciados. Bons estudos e até a próxima aula.